proposta do mês espírita, né? Normalmente as casas espíritas escolhem um tema e cada casa espírita escolhe um dia do mês de outubro para estar relembrando ou falando, né, revivendo o codificador da doutrina, Allan Kardec. Ultimamente, a gente tem chamado de o grande desconhecido de nós espíritas. Então, eu achei que essa proposta desse ano foi uma proposta muito, muito importante para nós. Para nós que estamos chegando à doutrina, para nós que já estamos, né, daí na caminhada. Então, eu trouxe o livro, é um livro que eu costumo usar sempre em alguma referência ou frase dele nas minhas palestras, né? E esse livro, ele basicamente, Kardec traz para nós o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fora da caridade não há salvação. E nós sabemos que esta insígnia, né, estas palavras, elas foram ditas muito inspiradamente, estão nesse capítulo 15 do Evangelho, porque a época de Kardec, vivendo nos anos de 1800, a Igreja Católica Romana, ela imperava, vamos dizer assim. É do século XIX, do século XX para cá, é que nós vimos, principalmente nos países colonizados, uma maior liberdade de expressão e de escolha religiosa. Mas até então, a igreja era o braço direito do Estado, e em muitos momentos a igreja era o Estado. Então, acontecia a colonização, como aconteceu aqui no Brasil, como aconteceu em toda a África, todo o continente africano, como aconteceu em outros locais, né? Na Ásia, enfim, nas Américas principalmente. Então, o natural para a época era a igreja e o Estado. Nós conhecemos essa combinação, não é verdade? Ao longo de todos os tempos, desde os povos egípcios, entre outros, era sempre essa combinação de domínio do poder, ou a forma como os reinantes organizavam e defendiam os seus reinos e praticavam o seu reinado. Era sempre dessa forma, uma aliança entre o rei, vamos colocar assim, o soberano máximo, e a religião oficial daquele estado, daquele país. Então, à época de Kardec, esse era um slogan usado, conhecido, né, pela igreja. Fora da igreja não há salvação. Então, era um lema a ser seguido. Como a doutrina espírita não trabalha com a ideia de céu, inferno, purgatório, a moda antiga, vamos colocar assim, né? Então, os espíritos junto a Kardec junto aos espíritos, né? Esses espíritos, eles não estavam flutuando ao lado de Kardec, havia médiums, pessoas que psicografavam, que recebiam as mensagens, e no capítulo 15, então, nós vamos encontrar esta pequena modificação, uma palavra fora da caridade. Então, nós consideramos, sim, a Viagem Espírita de 1862, o capítulo 15, sobre o olhar de Allan Kardec, porque ele vai fazer, nesta viagem, em que ele percorreu mais de 1.500 quilômetros para chegar às instituições que se formavam em torno da doutrina espírita nascente, né? Ele fez questão de deixar claro que essas viagens eram custeadas por ele, isso está também aqui nesse livro, porque havia, né, como ainda hoje, muita maldade, muita malícia em tudo que envolve o setor religioso. Nós sabemos disso.
porque nos setores religiosos, assim como em qualquer outro da sociedade, estão os seres humanos. E os seres humanos falíveis, perfectíveis, né, e caminhando para essa evolução, ainda trazemos muitas falhas morais. Então, perguntavam, né, chegaram a dizer se Kardec estava usando o dinheiro da fundação, né, da própria doutrina nascente para essas viagens. Então, ele faz questão de dizer que ele mesmo custeava essas viagens. E pode ser que hoje em dia, né, existam oradores que sejam custeados pelas instituições que os convidem. Eu já recebi um convite para palestra em que a instituição fora da cidade se oferecia para trazer e buscar de carro, né, caso eu não pudesse ir. Imaginando que uma instituição convide a mim ou a qualquer outro para fazer uma palavra fora do país, é possível que a instituição use um dinheiro ou um fundo, ou se revezem para poder custear a viagem desse orador, desse palestrante, por ser querido em tal lugar, ou haver uma identificação, enfim. A questão, ela é muito de princípios e muito particular. No meu caso, seguindo o rigorismo de Kardec, eu preferiria, né, como faço, custear as minhas idas. Onde eu não posso ir, eu não vou. Né? Então, Kardec sempre teve esse cuidado em deixar tudo muito claro em relação às custas, em relação aos procedimentos da Sociedade Espírita de Paris, que ele fundou junto com outros amigos. Porque o tempo inteiro o Espiritismo é alvo de algum tipo de agressão. Não podendo atingir a doutrina, porque ela é pura em si mesma, é claro que os homens vão agredir ou atingir aqueles que a professam. Por isso também aqui, no livro A Viagem Espírita, Kardec coloca os 3 tipos de espíritas, que em qualquer outra oportunidade nós podemos trazer, né, para conversarmos a respeito. Mas, como dissemos, voltando ao capítulo 15, ao Fora da Caridade não há salvação, esta é uma viagem que Kardec fez depois, né, em 1962, para observar como estava o crescimento, o desenvolvimento da doutrina. Então, Kardec fez muitas palestras. Aqui nós temos 4 palestras direcionadas ao grupo de Lyon e ao grupo de Bordeaux, são 2 cidades francesas. Ele visitou mais de 50 instituições. E ele fica feliz em ver que o número de adeptos da nova doutrina, né, estava cada vez mais crescendo. Ele vê passar do número de dezenas para a casa das centenas. E depois, já mais à frente, ele já diz que não é possível contar, porque já passa da casa dos milhares. Bom, vamos deixar aqui a contextualização, como a gente sempre faz. Ao tempo de Allan Kardec, uma cidade como Leopoldina seria uma Paris para hoje aqueles que vão visitar a parte rica de Paris, porque os arredores são cheios de dificuldade, de pobreza, etc. Apesar da França ser o berço da revolução, né, pela igualdade, pela fraternidade, pela liberdade. E de Kardec ter vivido sob os auspícios deste mesmo lema, né, desta mesma bandeira. Um ideal social que é um ideal que vem, nós vamos colocar aqui para nós como marco desde os tempos de Jesus. Esse ideal de fraternidade, esse ideal de se ter a caridade vivida não como um conceito teológico, né, como nós aprendemos a trazer para a casa espírita uma cesta com alimentos, algo que sobre da nossa dispensa.
né? Ou não nos lembramos, e aí precisamos da lembrança de um dos trabalhadores da casa, de que existe aqui na casa famílias que estão passando por momentos de dificuldade, estão às vezes com o chefe da família desempregado, alguém da família doente, alguém em estado avançado, né, que é arrimo e que esteja precisando ali de algum benefício, né? E mesmo assim, mesmo esse benefício, que é um benefício que nós, acredito que todos nós aqui podemos tirar da despensa, que não vai nos faltar, ainda assim nós esquecemos. Ou só lembramos quando alguém da casa fala. Ou ainda assim também não lembramos, né? Não é algo que nos incomode. E a gente viu muito isso na pandemia, né? Quanto mais a gente ama a humanidade, quanto mais a gente se emociona e fica indignado com a guerra na Rússia e com a Ucrânia, né, e aquelas terras, quanto mais a gente fica indignado com a miséria, os números de AIDS no continente africano ainda, quanto mais a gente fica indignado, né, com o que está acontecendo na humanidade, menos a gente tem sabido lidar ou se emocionado o suficiente com quem está próximo a nós, né, com quem está aqui na nossa vizinhança, na nossa porta, no bairro, na própria cidade, né, porque nós estamos numa era tecnológica que nos faz ver o mal e o sofrimento numa tela que nos causa emoção, comoção, mas na tela, seja que distância for. O ser humano mesmo, de verdade, ao nosso lado, que ainda está caído nas calçadas, ainda não nos incomoda. A gente só prefere mesmo atravessar, não é problema nosso. É alguém ali que se enfiou no álcool porque quis, ou nas drogas porque quis, e está ali, né, alguma coisa incômoda, né, aos nossos olhos. Agora, se é colocado uma foto dessa que ganha um prêmio, sei lá, num país chamado Congo, África do Sul, ou em algum local mais ermo, com certeza a gente vai se sensibilizar muito. Essa foto vai ganhar muitos likes, né, na rede social, nas redes, né, e poderá até ganhar aí alguns segundos em algum grande telejornal, né? Aí a nossa indignação realmente fica muito grande. Então Kardec vai trazer para nós nesse livro esse conceito de caridade, quando ele visita as casas, né, muito à moda do que Paulo de Tarso fez à época da divulgação do cristianismo, quando visitava também os grupos cristãos, sempre pautando pela caridade. Agora, é importante colocar que Kardec não traz a palavra caridade, como nós acabamos de dizer, como esta caridade teológica, né, como nós estávamos dizendo. A caridade que a igreja nos pede, que o centro nos pede, que outras áreas nos pedem, dízimo, a doação, o que seja. Ele traz aqui a caridade num sentido amplo de formação de caráter, formação de moral, principalmente a formação moral, algo que depende da evolução espiritual de cada ser humano, em seguida cada comunidade, em seguida cada povo, cada estado, cada país. Então esse processo de evolução moral não depende de uma denominação social, seja ela uma denominação, por exemplo, o socialismo, né, bastante divulgado, né, como um conceito marxista, ou o comunismo, bastante deturpado com outro conceito. Nós vamos observar, inclusive, na obra, que Kardec tem uma crítica muito interessante, muito contumaz, muito, muito interessante sobre esta questão, né, a questão do social. Ele chega a citar aqui o reverendo Owen, que tem uma obra magnífica, né? Ele sai da sua terra, vai fundar em outras terras, inclusive nos Estados Unidos, na Inglaterra, e
nas suas fábricas, ele consegue diminuir, ele consegue não, ele faz, ele cria, ele estabelece, né, a diminuição das horas de trabalho dos seus operários, que costumavam ser ainda, nesta época, 14, 15 horas, para 10 horas em média. Então, esse foi um avanço social, mas não significa que aqueles operários fossem excelentes operários ou pessoas moralizadas, e que não houvessem entre eles aqueles que se revoltavam ou aqueles que queriam que a bolsa dos ricos fosse dividida, né, por todos igualmente, porque aí seríamos todos na humanidade bastante miseráveis, né, bastante pobres, né? Então, é um sentido de caridade que, como nós dissemos, é o da sensibilidade. Esse princípio não está escondido atrás de uma teoria, seja ela a monarquia ou o presidencialismo ou qualquer outra situação. Nesse livro, Kardec traz, junto do pensamento espírita, esta palavra que nós ouvimos tanto em contrapartida da caridade, que é o egoísmo. Então, ele vai trazer para nós que a moral e a inteligência são dois caminhos que raramente seguem juntos, na página 80. Ou seja, nós encontraremos pessoas moralmente inferiores em todos os meios, em todas as camadas sociais. Nós estamos falando aqui da questão do espírito, baseados na lei, das leis maiores que nós aprendemos com a doutrina, que é a lei de reencarnação. Então é importante entender isso. Em que camada social nós reencarnamos nesta vida? Quais são os nossos desejos, pendores, aptidões, formação, e como nós nos enquadramos nessa camada social? Independente de qual seja, que tipo de ser humano eu me mostro ser, que tipo de ser humano eu me coloco, como eu ajo. Se eu sou empregador, como que eu ajo sendo empregador em relação aos empregados? Se eu sou empregado, como que eu ajo em relação ao empregador, não é? E a mim mesmo, enquanto exercício daquela função, daquele trabalho, não é? E há um outro momento também muito interessante aqui na obra, que ele vai inclusive, né, perguntar, ele vai questionar, né, se, aliás, não é o se, me perdoe, Kardec diz: o que teria respondido um grande senhor ao tempo de Luís XIV? Luís XIV foi um grande rei de França no século XVII, nos anos 1600, considerado um grande rei. Então, pela sua maneira de governar. Então, Kardec pergunta: o que teria respondido um grande senhor, um príncipe, um duque, um nobre daquela época, se lhe tivessem dito que poderia dispor esse príncipe, esse nobre, que ele poderia dispor de uma ordem social melhor, mais justa, mais humana do que a vigente então. Nós sabemos que a época dos príncipes, a época dos duques e condes, era a época que nós conhecemos como a do feudalismo. Os grandes senhores de terra recebiam essas terras, muitas vezes passadas de geração a geração por herança. Isso aconteceu aqui e na nossa cidade, na nossa região, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, né? Mas basicamente as sociedades eram agrárias. Então a riqueza, tudo, comércio, tudo vinha da terra. Então cada feudo, cada extensão de terra tinha aquele que governava com a sua família,
e tinha aqueles outros que estavam ali a serviço, trabalhando. Então veja, e aí Kardec continua: se lhe afirmassem que o regime mais equitativo, quer dizer, mais igualitário, né, se caracterizaria pela abolição dos privilégios de classes e a igualdade do grande e do pequeno diante da lei. Ou seja, tanto o nobre quanto o plebeu seria julgado pela mesma lei, de acordo com o mesmo crime realizado. Isso, Kardec pergunta se a época, século XVII, o que responderia esse granduque, este príncipe, né, esse senhor? O que ele diria? Mas antes mesmo da resposta, o próprio Kardec coloca: o audacioso que isso proclamasse, certamente bem caro pagaria a sua temeridade. Ou seja, o absurdo de ter dito que em algum momento um príncipe, um nobre, intelectualmente, né, para os padrões da época, instruído, evoluído, poderia sequer imaginar ter os seus privilégios, né, a sua condição sendo diminuída em 1/1000 com servidores comuns, seres humanos, né, como nós dissemos, nas colônias e outros locais, criaturas sem nenhum tipo de evolução, bárbaros, né, pessoas que deveriam ser o quê? Melhoradas? Não sei nem dizer qual o termo, não é? E aí, Kardec vai dizer: disso concluímos que o homem é eminentemente perfectível e que os mais adiantados hoje parecerão atrasados dentro de alguns séculos. E aí os amigos devem estar dizendo: mas se o tal nobre não aceitaria que uma ordem justa fosse realizada diminuindo as suas riquezas, né, os seus privilégios, o que isso significa evolução para Kardec? Simples. Porque Kardec está aqui fazendo uma comparação da evolução do ser humano através dos séculos. Vamos nos lembrar que os egípcios tinham um rei sol, que o faraó era Deus. E o faraó, Deus, não se apresentava para os seus súditos diretamente. Dentro dos seus privilégios, dos seus exércitos escravizados, ele não era um homem qualquer, ele era um Deus. Caminhando pela história, vamos pular direto, porque o tempo não nos permite, né, uma caminhada longa, vamos pular direto para os anos 1000, 1100, 1200, vamos para a Idade Média, que foi um longo período de guerras intensas, de conquistas. Mas olha, se compararmos a Idade Média com os tempos dos faraós egípcios, veremos ali uma evolução. E durante todo esse processo, os espíritos estavam reencarnando, ora entre os nobres, ora entre as classes mais pobres, com mais dificuldade, né? Socialmente falando. Artesãos, artistas, em todas as áreas, intelectuais, pensadores, estavam, né, ora numa classe reencarnados, ora em outra encarnados. Então nós vamos encontrar grandes engenheiros egípcios em várias áreas. Faraós que chegaram, né? Vamos nos lembrar da história de José, se quiserem recorrermos à Bíblia, né, que vai de pobre a nobre. Então, nós podemos perceber que às vezes numa encarnação a pessoa faz esse transcurso social, seja por um programa aí de talentos, né, vamos colocar assim, de música, etc., seja por um programa de entretenimento,
o nome, me perdoe, né? Seja por entretenimento. A pessoa sai da casa de R$1.000 para 1 milhão. Né? Por quê? Porque existem pessoas na sociedade que se divertem com isso. Como a época dos primeiros cristãos, né, se divertiam com o pão, chamado pão e circo, com as guerras, com os jogos dos gladiadores, aos tempos, por exemplo, de Marco Aurélio, o imperador, né, um imperador famoso, estoico, que até hoje é reverenciado como um dos maiores estoicos, um pensamento que nada difere do cristianismo. Então, minha gente, é importante esta questão. Porque se colocarmos a época de Luís XIV, século XVII, a realidade social em que eles viviam, com a realidade de Kardec, né, 150, 200 anos depois, há uma realidade diferenciada. As leis são modificadas. Né? Pessoas que têm acesso a essas leis fazem essas mudanças, que garantem a todos um tratamento melhor. Mas, como evoluímos, esse processo evolutivo terá sempre como ser melhorado. E esse processo evolutivo, ele passa pela evolução social. Não adianta um grupo de espíritas de boa vontade fazerem o trabalho da caridade teológica, se esses espíritas de boa vontade não têm em si o trabalho da reforma íntima, de se sentirem e serem sensíveis à dor do outro, à dor do próprio espírita e à dor universal, né, que nos acompanha. Então, essa sensibilidade é aquela que Jesus traz no Evangelho, que Joana de Ângeles chama ser o sol, né? O momento evangélico de sol nas almas, para as nossas almas, que é o momento da passagem do bom samaritano, quando aquele samaritano se enche de compaixão. Então é essa caridade a que Kardec se refere. E é por isso que ele afirma que o intelecto raramente acompanha a moral. Porque quanto mais intelecto, possivelmente, mais estaremos egoisticamente vivendo. Então são apontamentos muito sérios para a nossa realidade. E partindo do rei, do Luís XIV, como nós dissemos, para Allan Kardec, que foi um homem instruído, foi um homem das letras, né? Foi um homem que deixou várias obras publicadas, né? Ele traz e ele deixa sem sombra de dúvidas nenhuma para quem ainda se debate entre a questão se o espiritismo é religião ou não. E nós não estamos falando dos não espíritas, porque estes aceitam a doutrina espírita como religião, né? Pelo menos aqui no Brasil, os católicos, os protestantes, os evangélicos, os umbandistas, os candolecistas, todos eles respeitam a doutrina espírita como uma religião. Mas dentro do espiritismo existem aqueles que defendem que Kardec não traz a doutrina espírita como uma religião. Um incrível jogo de palavras, para fugir à questão moral. Um incrível jogo de palavras, um sofisma para deturpar a ideia máxima da doutrina. Fora da caridade não há salvação. Não tem jeito. Não adianta. Não vai ser contada as minhas palestras como os 1000 gols do grande rei Pelé. Não me interessa quantas palestras eu fiz. Não me interessa quantas reuniões eu participei. Quantos eventos eu elaborei. Quantos litros de leite eu doei. Não importa. Importa o que está no coração, como o óculo da viúva. Que Jesus vai dizer, essa fez a caridade. Tirou do que lhe faltava. Só quem não tem sabe o que é não ter. Só quem não dorme, tem insônia, sabe o que é ouvir alguém dizer, eu tenho insônia.
Só quem não tem um bom organismo, sabe, né, dentro das limitações que cada um de nós tem, seja no estômago, no fígado, nos rins, seja a coluna, né, ou parece o mal do século, por causa das nossas vidas, das máquinas, dos trabalhos que nós realizamos, todos nós teremos em algum momento algum problema de coluna, que seja um bico de papagaio ou uma hérnia de disco. Então vejamos, só quem sabe o que dizer a respeito. Teorizar em termos de caridade não faz sentido. Faz sentido a prática. Então Kardec vai dizer que a época dele, eles entendiam que todo o avanço intelectual tinha sido concebido. Kardec era um homem de sua época. Uma época que hoje é controvertida para nós, porque acontecia o pensamento social na França e em toda a Europa do positivismo de Comte. Então, se nós formos estudar, pegar no Google, qualquer um de nós, independente da nossa condição de instrução, se temos o 4º ano primário ou se temos um doutorado, se nós quisermos, né, ir até lá, procurarmos, a gente vai entender o que significou viver nesta época. Quais eram as crenças desta época. Então vejamos, Kardec passa por cima, não. Ele renova suas crenças, que eram as crenças positivistas, para nos deixar essa obra, que é a doutrina espírita. Então vejamos, a época dele, ele diz, nós já atingimos mais alto patamar da evolução. E naturalmente, aqueles que virão após também pensarão a mesma coisa. O que nós falamos hoje? Se dissermos que as leis não são justas, estaremos cometendo um ato de maldade. Porque se nós observarmos as leis, vamos trazer as leis de outros países, vamos falar das leis do nosso país, são leis que agregam valores que respeitam o ser humano, são leis que trazem um pouco dessa igualdade sonhada, né, que dão oportunidades. Nós temos um país que oferece escola para todos, indiscriminadamente. Nós temos um país que tem uma área social que é muito bem trabalhada, que tem recursos e que é uma área digna. Nós somos conhecidos no mundo por esta solidariedade, por esse manejo, por essa generosidade. Então, em todas as áreas. Mas foram homens que trouxeram, que fizeram as leis para pessoas no total, para todos. Mas aqueles que estão trabalhando essas leis, aqueles que estão sob o vigor dessas leis, aqueles que não seguem a lei, ou essas leis, somos seres ainda com grandes deformidades morais. Então, nós vamos encontrar, sim, em todas as camadas sociais, do mais baixo à mais alta, nós vamos encontrar pessoas que deturpam essas leis, corrompem essas leis, abusam do poder que têm. Abusam do poder que têm na casa espírita. É incrível. Mas qual é o poder que se tem na casa espírita? Olha um aqui. O microfone. O microfone na mão. Aqui. Pode ser uma enorme influência sobre aqueles que estão ali ouvindo. Por isso a gente traz a obra, o texto, por isso a gente recomenda, leia, estude. Ah, não entendo. Se não dá para estudar junto, YouTube. Tantas palestras, tanta riqueza, tantos estudos. Qualquer assunto, qualquer livro, qualquer leitura. Para que nós não sejamos iludidos pelos falsos religiosos.
em lugar e em instância nenhuma, porque a doutrina é a doutrina da consciência livre, a doutrina espírita. Então, hoje, muitos de nós, principalmente aqueles que estamos aí dos 50 mais, estamos encantados com o avanço desta geração. Nós que nos tornamos avós hoje, ficamos maravilhados com os netos de hoje. Porque a gente, muitos, se escondiam embaixo da mesa quando havia trovoada. Corriam das visitas. Eu sei que tem gente aqui que se lembra disso. Batia visita em casa, corria a se esconder. Que a louça principal era para a visita. Que o bolo de domingo era para a visita. Que a missa era rezada em latim. E que você não entendia nada que aquela criatura lá na frente estava falando. Então, o que temos hoje de evolução, fantástico. Mas tudo o que temos hoje já foi dito desde o início do século na própria codificação espírita. Na própria codificação, no livro. O livro que instrui, não o livro que acalma as nossas ânsias. Não o livro que vai nos iludir com seus romances. Mas aqueles que nos trazem essa realidade que Kardec nos coloca, que é a caridade moralmente, a caridade que é em nós o desejo da felicidade do outro, e não aquela que ele coloca aqui do explorador em cima do explorado, como tem sido em todos os reinos, né, aqui da terra. E ele vai dizer também, muitas vezes em meu salão, o príncipe se assenta ao lado do operário. Se sentir humilhado, diria simplesmente que não é digno de ser espírita. E aqui nós fazemos uma ressalva. Nós, os espíritas, sofremos também ataques, críticas, por sermos considerados uma religião de elite, uma religião para intelectualizados, para quem tem estudo, grau superior de instrução. Então precisamos nós também rever esses conceitos, porque com Kardec a palavra não é digno de ser espírita. Mas sinto-me feliz, olha o que ele diz, que eu os vi, os príncipes, apertarem-se as mãos, fraternalmente, com o operário. E então, um pensamento me ocorria, Espiritismo, eis um dos teus milagres, este é o prenúncio de muitos outros prodígios. Olhem o quanto, numa frase, num pensamento de Kardec, em sua sala, um príncipe apertando as mãos de um operário, entendendo que ele não seria príncipe se não fosse o operário. E o operário entendendo que naquela encarnação, os dois, ele entendendo que se não fosse o príncipe, ele não teria o seu trabalho como operário. Ou seja, a grande proposta da fraternidade universal, de aproximação das criaturas, de aproximação dos seres, dos espíritos, independente de raça, cor, credo, estado social, competência, intelecto, mas por sermos todos espíritos criados para a perfeição, filhos do mesmo Pai, e a caminho, sempre, com a promessa de Jesus de que estaria conosco. A trajetória inteira, fosse o tempo que precisasse, conosco, no caminho. Ora encarnados, ora desencarnados. Jesus nos abençoe. Muito obrigada pela atenção de